Olá pessoal do blog dos concursos, meu nome é Cristiana Costa, professora de Direito Constitucional e Processo Civil. Hoje eu estou aqui para dar uma dica para o pessoal que vai fazer a prova do INSS. Então, algumas dicas de Direito Constitucional. Primeira inovação é cair Direito Constitucional para quem vai fazer nível médio. O nosso aluno do INSS ele não estava acostumado ainda com essa matéria. Entretanto, o assunto foi pequeno, então dá para a gente dar uma pincelada aqui e passar algumas dicas sobre assuntos que possivelmente podem ser abordados em prova. Então eu selecionei aqui um tema sobre administração e servidor público, que é o tema de estabilidade. Então vamos falar aqui como é que se adquire estabilidade, o que é que significa essa estabilidade e quem tem direito a ela. Tá? Primeira questão, como é que se adquire estabilidade? Para você adquirir estabilidade é necessário primeiro que você tenha feito um concurso público de provas ou de provas e títulos. Além disso, a Constituição exige, desde a emenda 45 de 2004, que o sujeito comprove 3 anos de efetivo exercício no cargo para que ele adquira estabilidade. E por fim, que ele tenha sido aprovado no estágio probatório, que é aquela avaliação de desempenho que vai comprovar se o sujeito está apto ou não para o exercício daquele cargo. Então, os 3 requisitos: primeiro, concurso público; segundo, 3 anos de efetivo exercício; e o terceiro, ter sido aprovado no estágio probatório. Quando o sujeito adquire estabilidade, ele adquire a prerrogativa de não perder o cargo, exceto quando ele dá causa a esse prejuízo. É diferente do setor privado, em que o sujeito pode ser demitido arbitrariamente ou sem justa causa. Então, no setor público, a partir do momento em que o sujeito adquire a estabilidade, ele passa a ter a prerrogativa de não ser demitido sem justa causa. Aliás, ele só pode ser demitido se ele der causa. E é por isso que a Constituição prevê 3 hipóteses ordinárias de perda do cargo. Primeira delas, processo judicial, com decisão transitada em julgado. Segundo, processo administrativo, em que ele seja assegurado ampla defesa. E o terceiro seria a avaliação de desempenho. Porque após o estágio probatório, o servidor público ele continuará sendo avaliado. E se ele tiver uma queda muito brusca no seu desempenho, ele poderá ainda assim perder o seu cargo nessa avaliação de desempenho. Então notem que nas 3 hipóteses ordinárias de perda do cargo, o servidor público perde o cargo porque ele deu causa a esse prejuízo, não sendo demitido sem justa causa. E é por isso que essa estabilidade ela é tão almejada por quem busca aí o setor público como seu emprego. Mas como a gente já viu, existem alguns requisitos para o sujeito adquirir estabilidade: concurso público, os 3 anos de efetivo exercício e estágio probatório. Daí nós podemos tirar que algumas pessoas na administração não adquirem essa estabilidade. Por exemplo, empregados públicos de sociedade de economia mista e empresas públicas. Eles não adquirem estabilidade porque eles são seletistas, eles são regidos pela CLT. Então, apesar de eles fazerem concurso público para ingressar nessa administração indireta, eles não adquirem estabilidade. Outro que não adquire estabilidade é o temporário, porque ele não faz concurso público. Alguns temporários são submetidos a uma seleção pública, que não se confunde com concurso público, porque é uma seleção simplificada. Então, já que eles não cumpriram o requisito do concurso público, eles não podem adquirir essa estabilidade. E o terceiro é o cargo comissionado, né, que o sujeito que exerce esse cargo comissionado, voltado a uma função de chefia, direção, assessoramento, também por não fazer concurso público, ele também não adquire essa estabilidade. E por fim, não confundam a estabilidade do servidor público com a vitaliciedade do juiz. O juiz não é estável, ele é vitalício, o que significa dizer que ele pode perder o cargo apenas em uma situação: decisão judicial transitada em julgado. Já os servidores públicos podem perder o cargo em 3 situações ordinárias: decisão judicial transitada em julgado, processo administrativo em que ele seja assegurada ampla defesa e avaliação de desempenho. Existe ainda a hipótese extraordinária de perda do cargo do servidor estável, e ela é extraordinária porque nesse caso é o único em que o servidor não dá causa à perda do seu cargo, não dá causa ao prejuízo, que ela ocorre quando a administração está gastando mais com a folha de pagamento do que o que está previsto no orçamento. Então eles precisam fazer um corte de despesa e tem que seguir essa ordem. Primeiro, diminuir em pelo menos 20% os cargos comissionados e funções de confiança. Se ainda assim o gasto estiver superando o orçamento, tem que retirar da administração, exonerar todos os não estáveis.
E por fim, se ainda estiver gastando mais do que a previsão orçamentária, tem que se exonerar os estáveis. Então só existe essa possibilidade de perda do cargo do servidor estável quando ele não dá causa. As demais hipóteses ele tem que ter dado causa a esse prejuízo. Então é isso, pessoal, espero que eu possa tê-los ajudado. Uma boa sorte na prova, aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.